São 15 sinais importantes, tá? A primeira coisa, o primeiro sinal que eu acho muito relevante, as pessoas, elas vivem num acúmulo de chateações, né? Então, o tempo todo você está aborrecido com o seu parceiro. O tempo todo ele faz ou ela faz algo que desagrada, a maneira dele pensar, a maneira dele se comportar, a maneira dela pensar ou se comportar. Ou seja, existe um certo acúmulo de chateações, de aborrecimentos, onde deveria ser saudável, aquilo fica extenuante, cansativo. Tá? A segunda característica, o segundo sinal que a gente está vivendo um relacionamento tóxico, claro, não podia ser diferente, as críticas demasiadas. Então, tudo que você faz, você é criticado ou criticada. Existe um certo exagero em colocar foco, evidência naquilo que não dá certo para você, naquilo que você poderia fazer diferente, naquilo que você deixou de fazer, por exemplo. Antes você era assim, agora você é assado. Eu acho que você devia fazer assim dessa forma, acho que você devia fazer isso daquela forma. Então, são críticas demasiadas, o elogio já não existe mais, o foco está em consertar a sua maneira de ser, se é que isso é passível de ser consertado. Então, existe um super foco, uma hipervigilância naquilo que você tem que melhorar o tempo todo. Isso é uma característica muito relevante e é muito sofrida quem é criticado, porque você nunca acerta, nada tá bom, nada você consegue fazer direito, isso vai minando a nossa autoestima, minando, inclusive, pode levar a doenças mais sérias, evoluir para uma depressão ou numa ansiedade crônica, por exemplo, tá bom? Uma outra característica que a gente percebe, as pessoas falam isso, a energia fica negativa, né? Você fica muito bem quando tá sozinha, parece que quando aquele pessoa, o seu parceiro, a sua parceira chega, pesa a energia, aquilo fica pesado, você se sente extremamente controlado, existe uma espécie de coerção naquilo que você faz. Isso é muito prejudicial, é muito danoso para a nossa saúde. Um quarto sinal, eu acho muito interessante e relevante, eu escuto relatos de pessoas falando assim, é aquela sensação de pisar em ovos. A gente sempre pensa 80 vezes para falar alguma coisa. A gente pensa 80 vezes para falar para essa pessoa, é, por exemplo, dos seus desejos, do que você quer fazer no final de semana, do que você quer fazer hoje. A gente fica sempre pisando em ovos, sempre arranjando, mirabolando maneiras de se comunicar, de tal maneira que a outra pessoa não vai te criticar, de tal maneira que a pessoa não vai te persuadir, de tal maneira que a pessoa não vai fazer com que você tenha prejuízos. Então, essa sensação iminente de pisar em ovos é um sinal importante quando a gente fala de relacionamentos tóxicos, tá? O quinto sinal, a gente não consegue ser a gente mesmo. A gente tem que se moldar sempre ao que o outro quer, ao que o outro deseja. E você que está me vendo e me assistindo agora, você já deve ter passado em algum momento por isso. É uma característica, é um sinal importante quando a gente está num relacionamento tóxico, a gente não consegue ser a gente. A gente não fala do que de fato a gente pensa, a gente não fala dos nossos desejos, porque a gente tem tanta medo de crítica, medo de ser persuadido, que a gente simplesmente não consegue ser a gente. Então, essa sensação de vestir uma carapuça, de vestir uma máscara ao lado da pessoa que a gente escolheu, é algo preocupante, é patológico, porque quanto mais você for você, mais livre você será. Então, essa falta de liberdade para com o outro pode caracterizar e bastante o relacionamento tóxico, tá? Uma outra característica é que no relacionamento tóxico traz à tona as nossas piores qualidades. A gente começa a olhar para a gente e fala, poxa vida, eu não sou tão bom assim, eu sou ruim, eu faço, não faço as coisas direito. Então, traz à tona, parece que só se fala, só se discute das suas piores qualidades, as suas piores misérias. Então, tudo isso fica muito mais evidente, muito mais latente, muito mais manifesto.
e a gente começa a olhar no espelho e já começa a não se ver, não se reconhecer mais, porque, afinal de contas, nossa relação tóxica vai se construindo uma imagem, e a pior imagem que a gente pode apresentar. E nem sempre, queridos, isso acontece de forma evidente, isso, na maioria das vezes, acontece de forma velada, tá bom? Uma outra característica importante é que existe num relacionamento tóxico uma constante luta pelo poder. Portanto, toda e qualquer discussão a gente percebe que não há aquela ideia e não há aquela vontade de solucionar o problema. Não. Pelo contrário, há aquela ideia de ter razão. Eu preciso, eu tenho que ter razão. Então, qualquer discussão fica uma luta pelo poder, fica uma luta para quem está certo, para quem está errado. A gente não senta, não mais discute o que pode ser solucionado, o que a gente pode fazer a partir de agora. Não, o que importa no relacionamento tóxico é quem tem razão. Portanto, existe uma luta pelo poder muito forte, muito evidente. Isso é um sinal importante que a gente está vivendo um relacionamento tóxico, tá bom? Uma outra característica que pode aparecer é crises de ciúme sem estímulo aparente, sem estímulo real, por exemplo. E o ciúme às vezes se confunde com certo controle, com uma certa possessão, mas menos enfático, menos característico do que, por exemplo, um relacionamento abusivo, tá? Então, o relacionamento tóxico, isso é um pouco mais velado, isso é um pouco mais escondido, mas o ciúme acontece muito de forma muito passiva-agressiva, muito no tom da brincadeira, e aquilo vai minando a gente, do tipo assim, nossa, você vai colocar essa roupa mesmo? Nossa, coisa, para ir só até ali? É um comentário como esse, né? A gente não escuta do tipo, nossa, como você tá bonita, como você tá linda, ou como você tá bonito, não. Você acha mesmo que precisa se maquiar, ir até a esquina? Veja que eu não estou sendo enfático demais, mas de forma muito passiva, eu vou minando um pouco essa vontade, minando um pouco essa, essa liberdade, de forma claro, muito velada, e isso é muito perigoso, tá bom? Uma outra característica importante é que quando a pessoa está num relacionamento tóxico, ela não consegue enxergar o futuro da relação. Se eu pergunto para você agora, você se enxerga com essa pessoa, como você se vê, se enxerga com essa pessoa daqui a 5, 10, 15, 20 anos? A pessoa não tem menor condição de pensar. Eu não consigo me imaginar com ele daqui a 5 anos, eu não consigo me imaginar com ela daqui a 5 anos. Ora, se a gente não consegue vislumbrar um futuro com essa pessoa, a gente percebe que existe muita coisa que precisa ser consertada aí. Bom, então isso é um discurso a gente saber como é que está o nosso relacionamento. Com a pessoa que você está hoje, por exemplo, você se imagina daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Você se imagina construindo um futuro com essa pessoa, construindo uma família com essa pessoa, tendo filhos, por que não? Então, quando a gente não tem a menor condição de imaginar isso, a menor condição de vislumbrar isso, a luz amarela e, por que não, a luz vermelha começa a piscar aí. Tá? Então, é importante você olhar para frente e se enxergar com essa pessoa. Se você consegue vislumbrar um futuro com essa pessoa, quer dizer que minimamente ali você consegue administrar aquilo que é tóxico, aquilo que não é, aquilo que é possível você tolerar ou não. Tá bom? Décimo sinal de que nós estamos vivendo um relacionamento tóxico, a pessoa simplesmente não é feliz. É isso. A gente pergunta para a pessoa, como é que tá você com ela ou com ele? Ah, olha, isso aí é tão difícil eu falar, é tão difícil responder. Vai indo. A pessoa não se reconhece feliz numa relação, não se reconhece feliz no relacionamento. Isso é muito comum, e talvez você que está me vendo agora se pergunte, mas Gustavo, porra, se a pessoa não está feliz, se a pessoa está vivendo tudo isso, por que continua com essa pessoa? Eu vou falar daqui a pouquinho por que a gente ainda continua, porque tem ganho secundário, outra coisa mais. A Raiza está dizendo o seguinte: é uma perda de identidade. Perfeito. Se eu puder
Um relacionamento tóxico, você vai perdendo a identidade, você vai perdendo os seus gostos, nem o sabor da pizza você escolhe mais, né? Porque tudo é para o outro, a gente não se reconhece, a gente começa a entrar numa bolha no mundo que não pertence. E é claro que isso acontece de forma muito, muito, muito velada, muito passiva, e por isso que é tão perigoso, tá? Décimo primeiro sinal que eu estou discutindo com vocês aqui, como identificar um relacionamento tóxico. Vamos lá. Não há apoio nas escolhas e metas. Tudo que você decide fazer na sua vida, outra pessoa não apoia. Ao contrário, ela critica. Então, agora eu quero fazer um curso de línguas. Você vai mesmo fazer? Você acha que precisa? Na altura do campeonato, poxa vida, você acha que você vai entrar de novo numa sala de aula? Que isso? Então eu estou pensando agora em voltar para academia. Pô, mas todo dia agora para academia. Você acha que precisa mesmo? Tá bom. Então, tudo que você escolhe fazer, todos os seus sonhos, projetos, todas as suas ambições, elas são barradas por essa pessoa com excesso de crítica, de cautela. E a desculpa é sempre a seguinte, né? Mas eu estou falando isso pelo seu bem, eu quero que você pense nisso. Repare que é tudo muito velado, é tudo muito perigoso. Então não há apoio nos nossos desejos, nas nossas ambições, e isso vai desmotivando a gente ainda mais, a gente começa a acreditar que o problema está em nós, e não na relação, e não no outro, tá bom? Uma outra característica, um sinal importante de que a gente está vivendo um relacionamento tóxico é que tudo é culpa sua. Não importa o que aconteça. Então, se eu cheguei atrasado é porque você me atrasou, se eu saí de casa atrasado é porque você me atrasou, tudo que acontece aqui em casa é culpa sua, a gente podia estar muito melhor se você fosse diferente, ou seja, a situação que nós estamos é culpa sua, eu te amo, mas se você não se ajuda, então culpa é sua, você que não olha para os seus problemas, você que não se trata, tudo é culpa sua. Isso é tão perigoso porque em determinado momento a gente vai acreditando nisso. Realmente, eu não sei, eu não consigo, eu não sirvo, a culpa realmente é minha, e aí a gente começa a inverter um pouco essa relação de tal maneira que o outro passa a ser a vítima e eu passo a ser vilão. Então, e quando a pessoa enxerga isso, aí que ela se vitimiza mais ainda, e aí existe relação de dependência, que enfim, eu já vou falar mais disso, tá bom? Uma outra característica que são ameaças frequentes de término de relacionamento. Então, a todo momento você está sendo ameaçada ou ameaçado de terminar o relacionamento. Então, não, desse jeito não vai dar, eu acho que a gente precisa repensar isso mesmo, desse jeito está muito difícil. E aí, com medo de perder essa pessoa que você julga mal, que você ama, e às vezes ama mesmo, a gente simplesmente se molda aos desejos, aos caprichos. Então, essa sensação de que o relacionamento vai acabar a qualquer momento, nos traz um prejuízo importante e significativo. Então, e aquilo vai minando a gente. Então, para a gente não terminar, a gente acaba nos descaracterizando, perdendo a nossa identidade, para que a gente evite esse tipo de situação e de perigo, tá bom? 14º sinal, é muita coisa, né, gente? Mas vamos lá. Suspeitas acontecem o tempo todo. O que significa dizer que a todo momento o outro tem a sensação que você está enganando. Então existe suspeita para tudo, para tudo. Então que hora que você chegou do trabalho hoje? Às 8 horas da noite? Estranho, porque eu te liguei às 8h05 e você não atendeu. Te passei uma mensagem, você não estava, você estava offline, e aí você estava online e não me respondeu. Então, alguns questionamentos que é muito mais complexo e abrangente do que uma crise de ciúme, mas que leva a gente a ser suspeitado o tempo todo se o que a gente está fazendo é certo. Então você se sente, às vezes, vigiado sem nenhuma câmera. Você entra no banheiro, onde só está com você e você mesmo assim se sente vigiado ou vigiada, tá? E aí a Raíssa está dizendo, a gente começa a mentir para evitar briga. E aí, quando entra
mentira, a gente entra em outra situação muito mais complexa, porque chega uma hora que você não sabe se é mentira ou se é verdade, a gente começa a mentir mesmo para evitar briga, né? Isso é muito danoso, porque a gente perde a confiança, a gente perde a confiança não só no outro, mas em nós principalmente, tá? E uma coisa, deixa eu ver se o Facebook tá. O André está perguntando aqui no Face, ó. É possível, então, que as pessoas possam ter relacionamento tóxico consigo mesmo? É possível, André, mas isso é outra história. A gente nem dá esse nome relacionamento tóxico. Aí um tema bom a gente fazer na próxima live, tá? Eu vou falar sobre isso, vou explorar mais sobre isso, tá? Vamos voltar aqui. E por último, eu quero falar da dependência. Nós estamos com o outro por uma decisão, sempre, não por dependência. Quando a gente está por outro, ou com o outro, por dependência, a gente não é livre nessa relação, nesse relacionamento. Então, eu tenho vários tipos, a gente tem vários tipos de dependência aqui, desde a dependência emocional, do tipo, olha, você não consegue viver a vida sem mim. Já escutou isso? Se não fosse eu na sua vida. Aliás, se eu não aparecesse na sua vida, onde você estaria, né? Se eu não te entre... Aliás, se eu não tiver aqui, o que você vai fazer da sua vida? Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Como é que você vai conseguir trabalhar? Então, a pessoa se sente de tal maneira, tão dependente dessa pessoa, que longe dela, ela se torna um nada, um vazio, um Zé Ninguém. Isso é muito perigoso. A pessoa, ela está com você porque ela decidiu estar com você. A pessoa está com você porque os dois somam 1 mais 1 igual a 2. Não, você com ele é 1 e sem ele é 0. E tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? É claro que na vida, no relacionamento, o Paulo está perguntando como que eu descubro o tóxico da relação. Eu já vou explicar um pouquinho, Paulo, eu já vou abrir para perguntas, tá? Deixa eu só terminar essa, para a gente seguir uma ordem pedagógica aqui, tá bom? É claro que na vida a gente se aborrece com o nosso parceiro, com a nossa parceira, a gente não é feliz o tempo todo, né? Mas na maior parte das vezes a gente está feliz, a gente está bem, a gente se acrescenta. E é claro que no relacionamento tóxico eu costumo dizer o seguinte, que são os dois numa canoa, um na ponta, outro na outra, e cada um remando para uma direção. E quem for mais forte conduz o outro, mas com menos velocidade. E no relacionamento saudável, nem sempre a gente rema na mesma energia, na mesma sintonia, no mesmo ritmo. Às vezes a pessoa cai e a gente tem que levantar, às vezes você está cansado e não rema, o outro rema, mas a maior parte das vezes a gente conduz a nossa vida na mesma toada, na mesma direção. Isso é um relacionamento saudável, não existe relacionamento tópico, isso que é o tópico, aquele que está tudo bem, obrigado, que todo mundo está feliz o tempo todo, isso é comercial de margarina, isso não existe, mas na maior parte das vezes a gente encontra sentido em estar com o outro, eu sou mais forte com o outro ou com a outra, mas não sou nada mas eu me sinto também bem sem ele. Então, aquela ideia que eu não sou nada sem você, isso é muito perigoso, tá? Então, essa relação de dependência acontece emocional e também dependência financeira. E às vezes parece que a gente faz meio que questão, que é uma maneira de controlar o outro, é dizer o seguinte: olha, como é que você vai viver a sua vida agora sem esses luxos, sem esses prazeres? E vive, mas a gente faz questão de destacar isso para que a pessoa se sinta tão dependente do outro que faça os seus prazeres, as suas vontades, tá bom? Agora, alguém me perguntou antes aqui, e eu vou até abrir para a pergunta daqui a pouquinho, mas alguém me perguntou, vou colocar aqui, qual que é a diferença entre relacionamento tóxico e abusivo? São diferentes, tá? Eu já falei mais ou menos um pouco sobre isso, mas o relacionamento abusivo é um relacionamento quase na sua totalidade, está presente ali a violência, a coerção, o controle, bom? Quase que na sua totalidade. O relacionamento tóxico não necessariamente há violência, há controle, mas há sofrimento. O relacionamento abusivo e o tóxico vão te deixar doente,
Mas no tóxico, isso é muito mais velado, isso é muito mais sorrateiro, isso é muito mais disfarçado, tá? Alguém me perguntou aí, poxa, eu sou o tóxico da relação, e o que isso tem a ver? Então, que bom que você está se reconhecendo, bom? Isso é importante, e você tem que procurar ajuda, porque o que eu tenho a necessidade de fazer isso com essa pessoa, o que ela desperta em mim, o que eu estou projetando nele, ou projetando nela, que faça do outro o meu serviço. Então você está olhando para o outro ou está olhando para o seu umbigo? Tá? Isso é muito importante, tá? Vamos lá. O Leandro está dizendo o seguinte: um relacionamento tóxico leva a um relacionamento abusivo? Não necessariamente. Às vezes a gente passa a vida inteira tendo um relacionamento tóxico sem se caracterizar com um relacionamento abusivo. Mas todo relacionamento abusivo é tóxico, tá bom? A Pamela está perguntando aqui, ó. Pode haver os dois em um relacionamento tóxico e abusivo? Perfeitamente, como eu te disse. Todo relacionamento abusivo, ele é tóxico, mas nem todo tóxico, ele é abusivo. Vamos ver aqui no Facebook. Bom, Jaqueline está perguntando, muito bem, muito bom tema. Isso mesmo, que bom que você está gostando, Jaque. Isso é importante. Vamos lá. Vou abrir para perguntas para vocês. A gente já está 34 minutos de live aqui. Sim, como evitar, então, relacionamento tóxicos, né? Primeira coisa, o melhor antídoto, presta atenção que eu vou falar. O melhor antídoto para você evitar relacionamento tóxico é ter uma autoestima estruturada. Por que razão? Porque quando você se ama, quando você olha para você, quando você se reconhece enquanto autor de felicidade, de bem-estar, de prazer, quando você olha as suas qualidades, quando você olha as suas virtudes, dificilmente você vai se sujeitar a esse tipo de relacionamento, tá bom? Então, sempre buscar uma autoestima estruturada vai te munir e evitar uma série de complicações na sua vida. Dentre elas, entrar num relacionamento tóxico. Então, olhar para você e se amar em primeiro lugar. Tá? Lembre-se sempre, eu sempre costumo dizer, você está no avião, quando o avião entra num processo de descompressão, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Colocar a máscara em você e depois no outro. Porque se você colocar no outro, você se ferra. E num relacionamento assim, coloque em você primeiro. Se certifique que você está bem. Se certifique que você confia em você, que você se ama. E quem se ama, dificilmente entra nesse tipo de relacionamento. Portanto, buscar uma autoestima estruturada, buscar uma autoestima equilibrada, vai te garantir não só não entrar, e se você estiver, você vai ter muito mais força, muito mais autoridade para sair, tá bom? Então o segredo está na autoestima. Agora, se você já está até aqui no relacionamento, você se vê no relacionamento tóxico, você se vê no relacionamento abusivo, lembre-se, eu te dou duas dicas aqui. Primeiro, buscar ajuda profissional, porque ele vai te garantir e vai te orientar da melhor maneira possível, porque nem sempre isso é fácil sair, nem sempre isso é fácil. Buscar ajuda profissional para melhorar a sua autoestima, porque quando você confia em você, confia mais em você, você vai ter mais condições de fazer isso. E segundo, buscar redes de apoio. Fale para as pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares. Busque essa rede de apoio. É importante você se cercar de pessoas que te deixam livres, que pessoas que te amam. E isso vai te dar mais força e subsídio para você sair de um relacionamento tóxico como esse, tá bom? Vamos lá. A Luciana está perguntando aqui no Face. Eu já volto aí, Instagram. A Luciana está perguntando: relacionamento tóxico tem como mudar? Sim, claro. Às vezes a pessoa, ela é. Excelente pergunta, Luciana. Eu estou num relacionamento tóxico. Já era? Está perdido? Devo me divorciar, me separar ou mudar? Não, não necessariamente. Por isso que é importante uma orientação. É possível mudar. Às vezes o outro é tóxico e nem sabe que é. E às vezes é a maneira que ele acha que te ama, é a maneira que ele tem. É muito diferente no relacionamento abusivo. Porque relacionamento abusivo existe violência, existe coerção, existe controle. E aí a gente tem que sair disso para ontem, porque ainda mais para as mulheres. E a gente sabe quanto as mulheres sofrem com esse tipo de situação, né?
quantas mulheres sofrem no mundo por não ser amada, por não ser respeitada, e isso tem que ser falado para ontem. Então, agora, o relacionamento tóxico é possível mudar, sim. É possível, desde que ambos tenham consciência de que isso está acontecendo e há ações, tem que ter atitude. Tá bom? A Tamires aqui no Face está dizendo: eu não imaginava que meu último relacionamento era tóxico, mas acabei me encaixando em todos os itens, bem esclarecedor. Pois é, muitas vezes a gente só percebe que a gente está num relacionamento tóxico depois que a gente sai dele. Né? Por quê? Porque a pessoa começa a melhorar a sua autoestima, ela começa a pensar, meu Deus, como eu sofria, meu Deus do céu, imagina, eu tô num barzinho agora, eu não podia, eu tô vestindo essa roupa, eu não podia, agora eu consigo escolher o sabor da pizza, o tipo de filme que eu quero assistir, o tipo de lugares que eu quero frequentar. Então, veja, a pessoa descobre que ela está no relacionamento, esteve no relacionamento tóxico depois que ela sai. Portanto, é importante você assistir essa live, porque quanto mais rápido a gente percebe, melhor a gente fala sobre isso. Espetacular, Raiz. Ela está dizendo o seguinte, aqui no Instagram, recomendo o vídeo Não Tira o Batom Vermelho. Jout, é isso? Eu não sei pronunciar isso, sobre o tema. Não sei, deve ser francês. Não sei. Me ajudou muito. Então, aí, fica a dica antes de você ir embora, antes de você desligar, vai lá no YouTube, digita Não Tira o Batom Vermelho. Tá bom? Eu vou assistir, eu não conheci esse vídeo, eu também vou assistir, tá? Vamos lá. O Beto está dizendo o seguinte, mas muitas vezes temos os filhos, e aí? Isso é muito perigo. Por isso que a gente não pode sair fazendo qualquer coisa aí, né, Beto? A gente tem que tomar muito cuidado, porque os filhos estão no meio. Por isso que a ajuda de um profissional, se cercar de pessoas que nos amam, isso é muito importante. Quando os filhos estão presentes, ainda se torna ainda mais difícil e mais complicado. Até porque os filhos, em tempo todo, estão tendo aquele relacionamento como referência. Eu já falava isso em 2 lives atrás, tá bom? Então, é mais um motivo que a gente tem que tomar muito cuidado para sair dessa, tá? Vamos lá, quem mais? Aqui no Instagram, vamos voltar. Muita gente. A Raiz está dizendo o seguinte: ela é uma youtuber. Ela chama Júlia, apelido Juju. É isso aí. É isso aí. Eu sei quem que ela é. Uma vez eu assisti ela no Jô Soares, ou no. Acho que no Danilo Gentili, eu não me lembro. Mas eu sei quem que é. Eu acho que eu sei que vídeo que você está dizendo aqui. O Leandro está dizendo o seguinte: seja protagonista da sua vida e não se permita se acomodar e viver isso. Isso mesmo, seja protagonista da sua vida. Quem se ama não se deixa sofrer. Eu quero só reforçar um negócio aqui. Vamos lá. Quero só reforçar um negócio aqui. E relacionamentos, todo relacionamento tem suas diferenças. Todo relacionamento vai ter suas adversidades e desafios. Então, em alguns momentos, você se tornar infeliz ou chateada ou aborrecida, aborrecido por conta do seu relacionamento, é normal e não tem importância, acontece mesmo, os relacionamentos são assim. Eu me refiro, quando se torna tóxico, é porque ele persiste, aumenta a frequência e a durabilidade também, tá bom? O Bruno está dizendo o seguinte, completando o Beto, as pessoas também levam muito em consideração os bens materiais para não dividir. Como fazer? Pois é, a gente começa a pensar o seguinte: eu já estou o tempo todo com essa pessoa, e se eu me separar dela, o que vai acontecer? Aí eu pergunto para você, Beto, quanto custa a sua felicidade? Quanto custa a sua paz? Quanto custa você dar bons exemplos para os seus filhos, né? E às vezes os bens materiais ficam desse tamanhozinho, perto do que você pode conquistar em paz de espírito e em felicidade, tá bom? A Lara está dizendo o seguinte, olha, Gustavo, nascemos para viver e não para sobreviver aqui no Instagram. Perfeito, perfeito. Gente, eu até fiz um vídeo, vou colocar no meu story sobre isso. Presta atenção. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem muita gente me parabenizando aqui pela live. Obrigado, Walter. Muito obrigado. Algumas pessoas elas vêm com elas alguns sinais de operações matemáticas, né? O mais ou menos, o vezes e o dividir.
Tem gente na nossa vida que soma com a gente? Não soma. A gente encontra aquela pessoa, aquele amigo, aquela parceira, aquele parceiro, e soma. Parece que a pessoa nos leva a conhecer um mundo novo, a gente muda a nossa visão de vida, nossa visão de mundo. As pessoas, elas somam na nossa vida. Esse tipo de gente que a gente tem que estar do nosso lado. Agora, existem pessoas que subtraem. A gente vem com uma notícia e a pessoa suga de nós a energia, suga de nós aquilo que há de melhor em nós, que é tudo só para ela tira de nós a nossa energia vital, a nossa vitalidade. Então são pessoas que subtraem. Existem pessoas que multiplicam, que a gente vai contar uma notícia feliz, olha, ganhei um aumento, e você ao compartilhar isso, a pessoa consegue te fazer você ficar ainda melhor, ainda mais contente, ainda mais feliz, ainda mais, a coisa ganha ainda mais dinamismo, né? E existem pessoas que dividem o que a gente tem. Então a gente conta uma história, conta uma notícia, divide uma meta, e as pessoas dividem, e a gente se sente mais para baixo, e tem pessoas que dividem também o sofrimento. Ao você compartilhar o sofrimento, a pessoa também carrega com ela um pouquinho da sua dor, são pessoas que são empáticas. Então, a gente escolhe que tipo de gente a gente quer viver, que tipo de referência a gente quer ter, que tipo de situação na nossa vida a gente quer compartilhar. Quais são as pessoas que estão ao seu lado hoje no seu ciclo de amizade, o seu relacionamento? São aquelas pessoas que somam, multiplicam, dividem ou subtraem? Quando você conta um feito seu para a pessoa que você divide a sua vida, como você se sente? Essa pessoa te faz você se sentir melhor, ela multiplica a sua alegria, ela multiplica os seus feitos, os seus ganhos, ou elas dividem aquilo que você tem, subtraem aquilo que você tem. Então é muito simples, pensando nesse ponto de vista, entender que tipo de relacionamento você tem. Se é tóxico ou se não é tóxico. Então, as pessoas têm que acrescentar na nossa vida. Eu tenho que ser melhor a pessoa que eu escolhi viver. Essa pessoa que eu escolhi viver, ela vai me preocupar algumas vezes, ela vai me chatear algumas vezes, ela vai me aborrecer algumas vezes, mas na maior parte das vezes eu vou olhar para ela e falar: que bom que eu tenho você, que bom que você está aqui, que bom que agora eu consigo dividir as minhas dores, consigo dividir as minhas alegrias, e uma felicidade dividida com gente do bem, ela se torna muito mais feliz, ela se torna ah, muito mais na carne. Portanto, que tipo de pessoa que você escolhe? Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filhos. A Paula está presente aqui. Recentemente, agora eu fiz uma live com ela falando de alienação parental. Nós falamos disso. Não existe ex-pai, nem mãe, nem filho, mas existe sim ex-amigos, existe ex-marido, ex-esposa e existe. Existe por quê? Porque nós estamos e devemos estar com pessoas que multiplicam a nossa vida, que nos tragam prosperidade, que nos tragam dinamismo, que nos tire da zona de conforto. Então, quantas vezes que você está na zona de conforto, o seu parceiro, a sua parceira vai pegar na sua mão e falar: ei, cara, sacode a poeira, meu amigo, vamos embora, vamos sair dessa, vamos sair daí, não é assim que funciona, vamos embora, e te faz pensar. São essas pessoas que, quando o sucesso sobe na sua cabeça, quando você sente a última bolacha do pacote, são essas pessoas que vão te chamar pelo seu nome e sobrenome. Luiz Gustavo Gasoli Trevisan, eu sei de onde você vem, cara. Eu sei de onde você veio. Então, abaixa a bola aí, menos. Então, a gente consegue somar, acrescentar na nossa vida. Então, eu me sinto completo, mas eu sou mais feliz com você do meu lado. E quando a gente tem essa magnitude de relacionamento, a gente consegue entender que nós estamos vivendo um relacionamento saudável e não um relacionamento tóxico e perigoso. Portanto, são aquelas pessoas que no momento difícil, presta atenção, que eu vou falar agora. Presta atenção. Muita gente fala, os verdadeiros amigos, eles aparecem quando a gente está num momento difícil. Eu discordo. Os verdadeiros amigos aparecem quando você está bem. Porque os verdadeiros amigos suportam o seu sucesso, suportam a sua felicidade. Que alguns são como urubu, eles só aparecem para comer carniça. Porque quando você está mal, eu vou até você para me certificar que eu estou melhor que você. Então,
As pessoas que estão do seu lado têm que ter prazer, alegria com as suas conquistas, com a sua felicidade. Tem que ter prazer com o que você ganha, com seus feitos. Tem que ter prazer com o seu sonho, com as suas metas. O seu sonho também passa a ser meu sonho. Isso é relacionamento saudável. Bom, então eu deixo aqui meu recado. E se você está chegando agora, essa live, tanto no Instagram quanto no Facebook, vai ficar gravado aqui. Ficar aqui. Volta lá no começo, porque eu falo de muitas coisas importantes para a gente caracterizar o que é isso, o que é relacionamento saudável, tá bom? Então, último recado e consideração final aqui. Não se contente com pouco. Não se contente com migalha. Se a pessoa que está do seu lado não te fizer crescer, pense se vale a pena. Pense se vale a pena.